Quantos podem dar um brado de aleluia? Louvado seja o Senhor. Quando o Pai começou a colocar no meu coração o tema para esse congresso, eu senti mesmo o testificar. Diga, nas mãos do oleiro. E só da gente ver algumas imagens, como do cartaz aqui atrás de mim, na divulgação do congresso, as mãos de um oleiro tocando o barro, moldando o barro, isso fala profundamente. E muita gente começou a me dizer, vai ser demais, hein? Vai ser tremendo. Só da gente, antes mesmo de juntos meditarmos, um pouquinho que a gente para e pensa, a gente observa, fala, essa imagem fala ao nosso coração. E eu queria que você fechasse os seus olhos comigo e orasse. Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada por esta mensagem, por esse tema que o Senhor traz ao nosso coração. Que o Senhor possa usar a minha vida, o meu testemunho, a minha pouca, Senhor, habilidade de falar. Tudo está nas Tuas mãos. Que o Senhor possa usar cada preletor, cada momento de louvor, cada momento dentro e fora desse lugar de reunião, para que essa experiência de ser barro moldado nas Tuas mãos seja real e impressa em nossas vidas a partir desse congresso, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos abrir no texto de Jeremias, no capítulo 18, de 1 a 6. E enquanto a gente vai estar meditando aqui, enquanto a gente vai estar louvando, todos esses dias, a Daniela Jordão aceitou o meu convite. Eu quero agradecer a Deus pela vida dela. E ela estará ali pintando, adorando ao Senhor com as suas mãos, com a sua criatividade, pintando um quadro. Depois a gente vai ver o que é que Deus imprimiu no coração dela e vai estar na tela, né? Muito obrigada, viu, Dani? Como voltar ao início, né, Dani? Voltar ao início. A Dani, muitos anos, participou aqui com a gente. Muito obrigada. Eu sei o que isso significa para você. Em Jeremias, no capítulo 18, verso 1 a 6, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, vamos ler juntos? Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É interessante perceber como Deus deu ao profeta Jeremias a capacidade de ver, de enxergar nas coisas simples do cotidiano profundas mensagens que ele quer transmitir ao seu povo. Jeremias tinha uma imaginação muito fértil. Não foi só dessa vez que Deus usou uma figura tão ordinária, tão comum, que poderia passar desapercebida diante de tanta gente. Deus usou muitas vezes figuras como essa e chamou a atenção de Jeremias. Ele conseguiu captar a mensagem. E às vezes nós pensamos que Deus, para falar conosco, vai fazer algo muito extraordinário, que Deus vai usar aquele pregador muito eloquente, que Deus vai usar um relâmpago que vai abrir o céu aqui, eu vou ter uma visão muito assim apocalíptica. Mas Deus quer falar conosco sempre. Deus quer falar conosco observando uma formiga, como falou com o salmista.
Deus quer falar conosco num cicio suave, como falou com Elias. Deus quer falar conosco através de uma profissão simples, muito comum nos tempos de Elias, nos tempos de Jeremias, nos tempos bíblicos. A profissão de um oleiro. Diga para a pessoa que está do seu lado, fique atento. E use a sua imaginação. Deus vai falar com você. Na verdade, com Jeremias nós aprendemos que Deus não quer nos tirar desse mundo, como se através da fé nós pudéssemos escapar do nosso cotidiano. Não, a fé nos faz mergulhar nas profundezas do nosso dia a dia, através das revelações presentes na natureza, presentes no nosso ordinário e comum. A fé em Deus nos desperta para aquilo que nós antes não podíamos ver. Deus está sempre falando. Ah, como Ele fala. Ele fala na faxina da casa. Ele fala. Ele fala cuidando dos filhos, Ele fala. É como se Ele dissesse: dispõe-te e desce à escolinha do seu filho, e lá falarei contigo. Dispõe-te, desce ao açougueiro, ali falarei contigo. Se Jeremias vivesse hoje, talvez seria: dispõe-te, desce ao posto de gasolina, ali falarei contigo. Deus quer falar. E com Jeremias, Deus usou a obra do oleiro para exemplificar a obra das suas próprias mãos na vida de uma pessoa, na vida de um povo. E este é um dos mais poderosos sermões de Jeremias. Por quê? Esta imagem de Deus como oleiro e das nossas vidas como um barro é tão maravilhosa. Por quê? Por que ela mexe tanto com a gente de geração após geração? Esta figura do oleiro e do barro tem sido tão eficaz. Um dos sermões mais eficazes de Jeremias. Eu acredito que um dos motivos é porque Jeremias vivenciou esta revelação. Antes de pregar, ele experimentou na sua própria vida. Você sabia que a primeira mensagem que Jeremias recebeu de Deus, muito famosa, ali no capítulo 1 de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E Eugene Peterson, no livro sobre o profeta Jeremias, sobre o livro de Jeremias, Corra com os Cavalos, ele escreve assim: o verbo formar-se é yatzar. Agora que Jeremias está preparado para estabelecer uma imagem mediante a qual o povo é capaz de compreender sua posição em relação a Deus, ele vai à casa do Yotzer, o oleiro. A primeira palavra que Jeremias aprendeu para compreender a sua própria vida, yatzar, é a palavra que ele usará para levar as pessoas a entenderem as suas próprias vidas. Deus moldou Jeremias, Deus molda as pessoas. Ele é um oleiro, um yotzer, um moldador. Ele molda um Jeremias de barro, ele dá forma, yatzar. Jeremias prega ao povo de sua própria experiência. E nós também só podemos dar o que nós temos. Você sabia que o seu ministério começa com a sua própria experiência? É assim. Um sermão é eficaz quando o pregador tem experimentado dele. Existe poder, existe unção quando aquela palavra que o pregador libera, ela agiu primeiro no seu interior. É com a consolação que somos consolados que a gente pode consolar o outro, não é assim? E eu, meus irmãos, tenho me sentido na roda do oleiro. Por isso eu creio que essa mensagem que tem agido em mim vai agir poderosamente na sua vida também. Nas mãos do oleiro. Eu preciso
estar nas mãos do oleiro. Eu prefiro estar nas mãos do oleiro. Ainda que me doa, ainda que seja difícil, mas eu preciso e eu prefiro sentir que eu não estou abandonada. Não, o Senhor não desistiu de mim. Está trabalhando na minha vida. Que gostoso. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o barro. Eu fiz uma apresentação tão bonitinha, está funcionando? Primeiro PowerPoint da minha vida, gente. Cadê? É bem simplesinha, tá, gente? Ó. Mas já pode ir para a próxima. O barro. O barro, gente. O barro é o pó da terra. Assim como a cerâmica é moldada do barro, Adão também foi moldado do barro. O nosso corpo exterior é pó, e ao pó voltará. E a primeira vez que Deus, como oleiro, modelou alguma coisa com suas próprias mãos, foi fazendo Adão. E eu fiquei pensando, por que Deus não fez o homem de pó de ouro, pó de pedras preciosas? Olha a imaginação, hein? É assim, gente. Por que Deus escolheu o barro, o pó da terra? É tão lindo, a gente percebe na Bíblia, dizendo em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 28 e 29, que Deus escolheu as coisas simples desse mundo e as coisas que não são, para confundir as que são, para que ninguém se vanglorie diante do Senhor. Podemos ser assim, ricos, andar enfeitados de joias, mas nós somos tudo pó. Nu nós saímos do ventre da mãe, nu nós vamos voltar, ninguém pode levar nada. Nós somos todos iguais, ninguém pode se vangloriar diante de Deus. Nós somos pó, assim como um vaso de cerâmica. Porque o valor do vaso também não está no seu material. Se você for uma casa especializada, você pode comprar lá um saco de barro, de argila. Você vai pagar o quê? R$1? 50 centavos? Ah, não vou nem pagar. Eu mesma vou cavar um buraco e vou pegar um saco de pó. Não vale nada. Mas o valor está no vaso pronto. O meu valor e o seu valor também não está em nós mesmos, mas está no fato de que um grande artista trabalhou e me fez você. A Bíblia diz que o ser humano é a obra-prima da criação de Deus. Pode tirar, pode voltar, viu? Em mim não tem problema, não. Né? O ser humano é a obra-prima da criação de Deus. O nosso valor, assim como o do vaso, não está no material, não está em si mesmo, mas está no fato de que um grande artista pôs as suas mãos. E o vaso recebe também uma assinatura do artista. Pode ser um vaso pequeno, pode ser um vaso grande. Dependendo do artista, pode custar muito caro, simplesmente pela assinatura. Diga para quem está do seu lado, você é precioso. Você tem estampado aí em você a assinatura do seu Criador. Aleluia! E o projeto? Antes de começar a trabalhar, o oleiro tem um projeto. Ele tem uma necessidade. Ele planeja antes. Ou você acha que ele simplesmente coloca a mão e o que sair, saiu? Não. Tenho certeza que a Daniele também, como artista, planejou. Não é isso, Dani? Planejou o que ela vai pintar e o que vai ficar no final. Ela já visualiza o fim. O oleiro também pensa, para que eu preciso de um vaso? Ah, eu preciso de uma tigela de sopa. Ah, eu preciso de um cântaro para água. Ah, eu preciso de uma pia
para lavar as mãos, ele pensa em qual é a sua necessidade, em qual é o seu plano, em qual é o seu projeto. E então ele começa a trabalhar em direção a esse fim. O oleiro já consegue enxergar naquele monte de barro sem forma o vaso terminado. E às vezes na nossa vida, a gente se olha e a gente pensa, mas Deus tem um propósito para mim, Deus tem um destino, um fim para a minha vida, Ele tem um plano para mim, um projeto. Eu só estou vendo um monte de barro sem forma, sem utilidade, sem valor algum. Mas Deus já olha para você, sabendo no que você vai se tornar. Muita gente pode olhar para outros e dizer, esse daí não vai em nada. Esse aí não tem jeito não. Esse aí tá bom é para jogar fora, para ser pisado. Esse aí, não pago nem 50 centavos por ele. Muita gente pode dizer isso sobre alguém, mas Deus nunca. Deus sempre olha para aquela substância informe, sem forma, sem valor, e Ele já visualiza o que pode se tornar nas suas mãos. Você se lembra lá em Juízes no capítulo 6, quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão? Gideão estava lá, covarde, escondido, malhando trigo no lagar, trabalhando o trigo no lugar de prensar as uvas para fazer o vinho. Era uma cova, estava escondido, com medo dos seus adversários. Já tinha apanhado, já tinha sido roubado. Seu povo estava assim, debaixo de um jugo de escravidão. E por isso eles escondiam o alimento, como quando eles trabalhavam, com medo dos seus adversários. E o anjo chega para ele e o saúda: homem valente. Gideão deve ter olhado assim: cadê? Que eu não estou vendo homem valente aqui. Por isso que você pode ser um profeta de Deus e com a sua boca você já pode virar para o seu marido, que é um alcoólatra, e olhar para ele e falar: oh, homem de Deus, santo abençoado. Você pode virar para o seu filho, está aí num momento rebelde: oh, meu filho maravilhoso, temente a Deus, aleluia pela sua vida, grande pregador da palavra. Você pode olhar para a pessoa e não ver como ela está, mas ver no que ela vai se tornar, você está entendendo? Deus é assim. E Gideão começou a trazer os argumentos, da sua realidade, da sua circunstância. Mas Senhor, o Senhor nos abandonou, e isso e aquilo, e os midianitas, e eu sou o menor da casa do meu pai, minha família é a menor do meu povo. E Deus, o anjo do Senhor disse: vai nessa tua força. Que força! Mas Deus, Ele já tem um projeto e Ele sabe no que aquele vaso vai se tornar. E Gideão libertou o povo de Israel. Um homem valente. Mas foi em outro congresso que eu preguei sobre Gideão, né? Vamos voltar aqui. Às vezes nós nos sentimos assim, perdidos, sem destino, sem propósito, sem valor. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus tem um plano para as nossas vidas. Ele tem um projeto e Ele já nos vê assim. Deus tem planos específicos para nós. E Ele vai nos moldando, vai nos dando dons, vai nos dando habilidades para o cumprimento dos seus propósitos. Desde a sua infância, Ele vai te capacitando, Ele vai te moldando para o cumprimento dos seus propósitos. Mas Deus também tem um propósito para todos. O sonho de Deus é ter uma família de filhos semelhantes ao seu próprio Filho Jesus. Então Ele tem uma forma, Ele tem em sua mente um projeto. Ele quer nos transformar à semelhança de Cristo. E Ele vai moldar o barro e vai nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. Então, quando Ele olha para você, Ele já vê Cristo.
Pai, como é que o Senhor pode me chamar de santo? Ele não te vê, ele vê Cristo vestindo a sua vida. Ele vê Cristo em nós. Ele já nos vê santificados em Cristo. Ele nos olha através de Cristo. Ele já vê o final. A Bíblia diz que um dia nós fecharemos os nossos olhos e nós abriremos os nossos olhos diante dele, face a face. Nós o veremos como ele é e seremos como ele é. Aleluia! E enquanto isso, nós estamos num processo. Ele diz: hoje nós vemos como que por um espelho, assim, embaçadamente. O espelho é um vidro, né? Você vê assim, embaçadamente. Nós o contemplamos assim. E somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ele vai nos moldando, vai nos fazendo mais e mais semelhantes a Cristo. Mas haverá um dia em que nós seremos assim como Ele é. Então Deus tem esse projeto. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem um projeto específico para você. E todos nós estamos nos tornando como Cristo. Amém? Então começa o processo. O processo começa com um elemento muito importante. Diga: água. É preciso umidificar o barro. O barro ressecado não pode ser trabalhado. Ele é duro, não é maleável, é rígido, não quer mudança, não quer ser transformado. Para que as mãos do oleiro possam transformar o barro em um vaso lindo e útil, ele precisa de água. Em João, no capítulo 4, Jesus se encontrou com a mulher samaritana e ele disse para ela: a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em João 7, Jesus disse: rios de águas vivas fluirão do seu interior. E isso ele disse acerca do Espírito Santo que haveria de ser derramado. Diga: o Espírito Santo é esta água. Na nossa vida, nós também precisamos ser amolecidos pelo agir do Espírito Santo. Mas não apenas o Espírito, a Bíblia também é esta água. Em Efésios 5:26 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Diga: a palavra é água. Então, se o barro se resseca, fica duro, não é maleável, ele não pode ser moldado, será que o oleiro joga ele fora? Não. Ele pega aquele barro seco e duro e basta imergir aquele barro por algumas horas, às vezes dias, na água, e o barro começa a ser amolecido de novo. Quem sabe alguns corações chegaram aqui secos, duros, pensando que tudo acabou, que não tem mais jeito. Será que tem alguém aqui assim? Não vale mais, não tem jeito. Quero te garantir uma coisa: você vai passar 3 dias imerso nesse vaso redondo que está impregnado com as águas da presença do Espírito, da palavra de Deus que está sendo liberada. O seu coração duro vai ser amolecido em nome de Jesus. Vai ser amolecido, essa água viva vai jorrar novamente. Mas nós também temos que sair daqui decididos a manter um estilo de vida regados pelo Espírito e pela palavra.
cultivando a comunhão com o Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que andam no Espírito, eles têm o seu coração dia a dia regado. Andar em obediência, em comunhão, não entristecendo o Espírito Santo no nosso dia a dia, tendo-o como nosso amigo, nosso companheiro, nosso consolador. Diga, o Espírito e a palavra. Sair daqui decididos, eu vou voltar a ler a minha Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, ela é essa água, a palavra é essa água que vai regando, amolecendo o nosso coração. Vamos sair daqui decididos a andar no Espírito e a nos encher da palavra, amém? E aí, começa uma outra parte do processo. O barro está amolecido, o barro está pronto para começar a receber as mãos do oleiro. Mas é um processo doloroso para o barro. Se o barro pudesse falar, ele ia gritar, ai! E aí vocês vão me ajudar, hein? Toda vez que eu virar o microfone para vocês, vocês vão fazer? É isso aí. O oleiro vai bater no barro. Ele vai socar o barro. Dependendo do oleiro, ele pega aquele monte de barro e joga o barro no chão. E joga com força. Pá! E bate. E soca. E o barro só sabe gritar. Meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor não me ama? De repente eu entreguei minha vida nas tuas mãos. Estou aqui maleável, me abri para o teu Espírito, para a tua palavra. Mas olha, o Senhor não está sendo justo comigo, está doendo demais, eu não estou entendendo isso. E às vezes o barro só sabe reclamar. Mas, você lembra do projeto? Você lembra do projeto? Você precisa confiar. Sua vida está nas mãos do oleiro. Do oleiro com O maiúsculo, Deus que sabe o que Ele está fazendo. Ele tem propósito. Tem até um texto na Bíblia que você conhece, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então olha, bate aqui, bate ali. Está cooperando para cumprir o propósito. Ele bate no barro para que todas as partes sejam igualmente regadas. O oleiro precisa fazer com que a água penetre todos os cantinhos. Quantas vezes nossa vida é uma bênção no ministério? Aquela líder de louvor já gravou CDs, DVDs. Ela é uma bênção. Pergunta o marido dela. Sabe? É uma bênção. Pergunta o pai, pergunta a mãe. Às vezes nós temos áreas na nossa vida que a água do Espírito, a água da palavra já chegou, mas tem outras áreas que a água ainda não chegou, ainda está dura, ainda está seco, ainda não está maleável, precisa ser molhada, regada. Então o oleiro pega aquele barro que está assim, precisando de ficar totalmente regado e joga no chão, e soca o barro, e bate com toda a sua força, e dói. Mas as águas do Espírito e da palavra precisam chegar em todas, diga todas as áreas da nossa vida. Deus não está satisfeito em que você seja uma bênção em casa, mas tem timidez, tem medo para testemunhar do Senhor. Às vezes é o inverso, você é uma bênção no seu secreto, mas você não tem coragem de servir ao Senhor diante das pessoas. Às vezes você precisa ser trabalhado na sua vida profissional. O Senhor quer que todos os nossos relacionamentos, todos os nossos sonhos e projetos,
todas as áreas da nossa vida sejam regadas pelas suas águas. Depois, o oleiro não só bate, mas ele abre o vaso. Ele toma um rolo, como aquele rolo de pão, e ele começa a amassar. Começa a amassar. E ele abre a massa. O vaso estava todo encolhidinho, numa boa ali, já estava dolorido. O oleiro vai lá e abre a massa. E dói. E o rolo vai passando, né? Aquele rolo compressor. E o braço forte do Senhor amassa e abre. Quando a massa está bem aberta, o Senhor pega os dedos dele como uma pinça. Sabe, o Senhor, ele enfia o dedo dentro do barro e começa a tirar as pedrinhas. E ele vai procurando lá dentro, lá onde ninguém vê. Ele vai arrancando aquelas sujeiras, aquelas pedrinhas, e dói. E a gente fala: meu Deus, como que o Senhor viu isso aqui dentro? E ele faz aqueles buraquinhos, né? Com o dedo dele e vai como uma pinça lá no fundo e vai tirando as pedrinhas. É o pecado, é a nossa velha maneira de ser, a nossa velha natureza, as nossas manias. O barro estava acostumado com aquelas pedrinhas, nem incomodava ele. Poxa, eu gostava tanto daquela pedrinha. Mas o oleiro tem que tirar todas as pedrinhas. Tem que tirar todas as pedrinhas. Depois de bater, abrir, limpar, ele bate no barro de novo. Cadê aí? Eu gostei dessa ilustração aí do soco. Ele bate de novo. Dessa vez, ele bate para tirar as bolhas de ar. Ele precisa que todos os vazios sejam preenchidos. Sabe, aquele vazio que você sente, ele tem que ser preenchido. Tem até uma música de alguém que eu conheço. O meu vazio só é preenchido pela tua perfeição. O meu vazio só é preenchido pela tua perfeição. Então, depois que todos os vazios se foram, depois que todas as bolhas foram retiradas, o barro está finalmente pronto para continuar o processo. Preparar o barro pode ser um processo lento e doloroso. Deixá-lo de molho na água, ou quieto, coberto com um pano úmido, escondido. Ai! E então bater e amassar e abrir e arrancar as imperfeições. Ai! Mas é um processo muito importante. A tia do Gustavo, ela trabalhou com cerâmica muitos anos atrás, e ela me contou uma história. Um dia, no projeto da sala da turma dela, ela fez o vaso mais bonito. Até chegar a hora de moldar, ela ficava intrigada, porque o barro precisou passar por todo esse processo e levaram semanas e semanas. Cada dia da semana que ela ia lá, a professora: não, ainda não está pronto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e prepara o barro. E o vaso dela ficou mais bonito. Finalmente chegou o dia de colocar no forno, e a professora falou com ela: olha, Helenita, o seu vaso eu vou colocar no forno junto com as minhas porcelanas, porque ele é muito bonito. E todos os outros foram para o outro forno, mas o dela foi junto com as porcelanas. Na semana seguinte ela veio para a aula toda feliz: cadê o meu vaso? E a professora falou para ela: Helenita, você acredita que o seu vaso estourou? E ele não apenas estourou, mas quebrou todas as minhas porcelanas. Se o processo
de limpar, de amassar, de bater no barro, preparar o barro, não for tão bem feito, e ela não entendia esse processo, ela achava que estava demorando demais, o vaso corre um grande perigo. E todos os vasos ao redor, dá uma olhadinha para os vasos aí do seu lado. Cuidado, hein? Senão você se quebra, ainda quebra todo mundo do lado. É muito perigoso. É importante passar por todo o processo de preparo do barro. Já com o barro pronto, o oleiro finalmente pode centralizar o barro na roda. A roda, ela gira numa direção. E leva tempo para o oleiro conseguir colocar aquele monte de barro no centro, bem no centro. Ele coloca, mas o barro começa a girar, parece assim, numa outra velocidade. O barro fica meio perdido, meio tonto. E se o oleiro começa a moldar desse jeito, ele se estraga na mão do oleiro. No meio do processo, desmancha tudo. O barro precisa estar centralizado. Precisa estar alinhado com a roda. Deus também tem uma velocidade. Deus também tem uma direção. E a nossa vida precisa estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar bem alinhados com o querer do Senhor, com o jeito de Deus. O barro não pode mais falar, mas eu quero desse jeito, mas eu quero desse jeito. Eu já não sou um barro seco. Eu já estou nas mãos do oleiro. Deus já fez tanta coisa na minha vida, já está bom demais. Agora, Senhor, vamos lá, o meu projeto. Não. Tem que ser do jeito de Deus, na velocidade de Deus. Temos que estar na direção de Deus, centralizados. Uma vez centralizado o barro, alinhados com Cristo, no seu ritmo, no seu compasso, aí o barro começa a tomar outra forma. Tem outra música também de uma pessoa que eu conheço. Quero dançar ao som da música do céu e responder ao teu chamado. Quero avançar quando tua nuvem se mover, obedecer ao teu compasso. Que bonito, hein? Então, gente, uma vez centralizado, o oleiro começa a moldar, dá até um alívio, né? O oleiro começa a colocar as mãos no barro. E com uma mão, ele rasga o meio do barro. Aquele monte de barro que estava ali no centro, já centralizado, ele tem que se preparar para mais um agir de Deus que vai doer. Imagina se o barro pudesse dizer: está me rasgando, está me rasgando. O oleiro abre o meio do barro. Ele abre o meio do barro. Com uma mão do lado de fora, ele vai modelando. E com a mão do lado de dentro, ele vai modelando. Sabe qual a mão que faz mais pressão? A de dentro. A obra maior que Deus está fazendo não é a que Ele faz através de nós, é a que Ele faz em nós. E Ele põe pressão dentro da gente, e Ele põe pressão dentro do vaso, e Ele vai abrindo por dentro, vai abrindo por dentro. Ele vai com a sua mão poderosa trabalhando dentro do vaso. E aí o barro começa a crescer. É maravilhoso como o barro começa a subir, tomar forma. De repente o barro começa a se olhar e falar: gente, eu estou crescendo, eu estou ficando alto. Eu queria tanto ser alta, estou ficando alto. E aí, o barro fica assim feliz. Já não sou um pedaço de barro seco. Já tenho água viva no meu interior. Já estou centralizado. Já estou sendo moldado. Olha como eu estou lindo. Pronto, é tudo que eu queria. Estou lindo, alto, eu cresci. Tem gente que para
para, não sabe que o processo ainda é grande. Diga para a pessoa que está do seu lado: está achando que você está pronto? Quando o barro acha que já é um vaso, aí o oleiro pega as beiradinhas dele assim, ó, e dobra. Aí ele já dobra as beiradinhas dele, ele: estou diminuindo. Mas Deus está fazendo uma beiradinha bonita na sua vida. Está trabalhando na boca do vaso, né? E aí, né? Vocês têm uma imaginação boa, hein? Eu já falo, vocês já entendem, né? Não precisa traduzir mais. É assim que Deus quer que você olhe as coisas e entenda o que Ele está falando. Então, gente, Ele faz o barro dobrar novamente e vai modelando. E quando o vaso já está mais modelado, ele respira aliviado, o oleiro vem com uma faca. Ele vem com uma faca de barro, de madeira. Pode mudar aí o meu lindo PowerPoint. Ele vem com uma faca de madeira para tirar os excessos. O barro já foi moldado naquele vaso bonito, mas o oleiro vem com uma faca de madeira tirar os excessos. E o vaso, o barro que está virando o vaso, ele grita. Ele tira com a faca de madeira tudo que está sobrando, aquele barro em excesso, que não precisa estar ali no vaso. A faca de madeira me faz lembrar da cruz. É na cruz que nós lidamos com os nossos excessos. Nós precisamos ficar só com a essência, ficar com a simplicidade. Temos muita vaidade, temos muito peso, carregamos muita coisa desnecessária. O Senhor cuida de nós. Ele não quer que a gente ande ansioso, preocupado. O Senhor vai lidar com os nossos excessos, com tudo que está demais, está pesando o vaso. Vou contar um pequeno testemunho aqui, não estava planejado não, mas vai abençoar você. Jesus disse para a gente não andar ansioso com as solicitudes da vida. O que comer, o que vestir, onde vou morar. Como Deus cuida de nós. Ele diz: olha, o Pai cuida dos passarinhos. Ele não vai descuidar de você. Você vale muito mais do que os pardais. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu. Tem um Salomão aí? Nem o Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Deus cuida de nós. Na minha vida nova, né, lá em Dallas, não deu tempo de comprar roupa nova para o congresso. Não deu tempo de fazer um monte de coisa. E o Pai calou no meu coração: filha, concentra na essência. Eu vou cuidar de você. E aí, gente, eu fui lá no guarda-roupa da Mariana. Achei um vestidinho lindo. Aí, achei tudo, achei o arquinho. Aí, eu não tinha, cortei o cabelo, né, gente? Não tinha um brinco assim que combinasse. Aí, o meu marido foi lá e me deu um brinco novo. Aí, a minha cunhada, a Cassiane, tem uma irmã chamada Thaísa. A Thaísa faz, né, coisas lindas. Cheguei lá na casa da Cassi, ganhei um monte de presente. Fiquei toda linda. Falei: Deus, não precisei correr atrás de nada. O Senhor cuidou de mim. Aí quando foi hoje, eu fui vestir o vestido. Aí eu falei: meu Deus, estou meio incomodada que o vestido é sem manga. Falei: vou colocar uma segunda pele. Você que é ministro, fica no altar, vai aprendendo alguma lição com isso, né? Você checa, confere, vai poder ajoelhar, como é que vai ser, né? Aí eu fui lá, vesti uma segunda pele e fiquei morrendo de calor. Meu Deus, o que eu vou fazer? De repente o Espírito Santo, eu olhei, a blusa que eu ia usar amanhã, entendeu? Coloquei por dentro do vestido.
Quando eu olhei, falei, meu Deus, isso aqui é muito mais bonita. Deu certo. Deus não quer que a gente fique carregando, sabe, preocupação. Ele cuida de nós. Com que nos vestiremos? Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas dessa vida. Já não é pecado, já não é, sabe, a sua velha maneira de viver. Mas são pequenas coisas que são excessos que o Senhor quer tratar. E Ele passa a faca. Ah, mas eu gostava de uma comprinha, Por que vocês estão rindo tanto? Gente, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! E gastava tempo com aquela cabeleira, Deus passa a faca e corta os excessos. Filha, tira o teu salão, sabe, pequenas coisas que Ele vai tirando e a gente vai ficando mais simples, mais dependente, e de repente fica até mais bonito. Deus faz assim, mas dói, né? Mas a vida com Jesus, ela é sempre de glória em glória. E às vezes a gente acha que está perdendo aquele excesso que foi tirado, depois a gente percebe que ficou bem melhor. Deixa Deus aplicar no seu coração o que é excesso. Não é pecado, mas é excesso e Ele quer tirar. Nesse processo todo, podemos não entender o que está se passando na nossa vida. Dói. Mas nós podemos confiar no oleiro. A palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Nós já temos provado, nós já temos experiência, nós já temos testemunhos, nós já temos como dizer: Deus é bom, eu confio no seu caráter, Ele é fiel, Ele sabe o que está fazendo na minha vida. E então, escolherei cantar, aleluia. Não é assim? A palavra diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso nós cantamos com o salmista: a tua graça é melhor do que a vida, em teu nome eu levanto as minhas mãos. Não importa o que está doendo, eu confio no meu Deus. Acima de tudo, eu gosto de pensar que nesse processo doloroso, o oleiro não tira os olhos do barro. Às vezes a gente pensa: Deus, o Senhor não está me vendo? Não, Ele está de olho. Ele está com o olho fixo em você. Porque se o oleiro, a roda está girando, a mão dele está pressionando, se ele olhar para o lado, estraga o vaso. E eu te garanto que Deus nunca estraga o vaso, viu? O vaso é que estraga. Ou não está centralizado, ou ainda tem pedrinha, ou não está muito úmido. Ele precisa estar no ponto certo. O oleiro sabe o que faz. O grande oleiro sabe o que faz. E os olhos dele não saem da sua obra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para fazer-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Se no processo o vaso não aguenta a pressão, se falta água, se tem pedrinha, se tem bolha, se alguma coisa acontece, o barro não está centralizado e ele se estraga, depois desse longo processo ele se estraga, você acha que o oleiro joga aquele barro fora? Agora você pode falar um não bem bonito igual os ais. Você acha que o oleiro joga o barro fora? Para o pessoal de casa, joga o barro fora? Pessoal da internet, você acha que o oleiro joga o barro fora? Não. O oleiro não desiste do barro. Ele simplesmente vai resolver aquele problema e vai começar tudo de novo.
Depois de moldado, o vaso vai para um tempo de descanso. O vaso vai para um tempo de retiro. Aquele vaso sai da roda e vai ficar quietinho para secar, para ficar rígido, para ficar forte. E nesse isolamento, ele não pode se encostar em nenhum outro vaso. Ele tem que ficar isolado, quieto. Muitas vezes o barro pensa: já virei vaso e agora eu vou ficar parado aqui nessa prateleira? Que coisa, Deus esqueceu de mim aqui nessa prateleira. Não está acontecendo nada na minha vida. Tudo que Deus fez para nada. Alguém identificou com o que eu falei. Deu um glória a Deus aí animado, né? Assim, mais ou menos. Glória a Deus, né? Você acha assim, olha, não adiantou de nada. Todo jejum que eu fiz, todo retiro que eu fui, toda vigília que eu participei, o namorado que eu terminei, todas as coisas que eu renunciei, Jesus, tudo que eu fiz, cantei, não deu em nada. Estou aqui parada, não sirvo para nada, estou abandonada, esquecida nesse retiro, nesse isolamento. Ninguém liga para mim. De repente, Deus está falando para todo mundo não te ligar, entendeu? Você está precisando ficar a sós. A sós com Ele e com você. Num exílio voluntário. Ou involuntário. Mas nesse tempo de retiro, o vaso está o quê? Ficando forte. Ficando forte para ser útil. E muitas vezes, nesse tempo, muitos vasos racham. Quando aparece uma rachadura, o oleiro vai lá verificar de tempos em tempos como ele está. Se aparece uma rachadura, você acha que o oleiro joga aquele vaso fora? Não? Não? Ele pega o vaso e ele tem uma opção. Ele pode pegar uma substância chamada barrela para cicatrizar aquela ferida, para curar aquela ferida. A barrela, ela é feita de água, que é o Espírito, e a palavra. Ela é feita de vinagre e sal. O vinagre e o sal, eu com a minha imaginação, né? Eu pude pensar que é o fato de nós enfrentarmos a dor da ferida. O que nos causou uma rachadura? O que nos causou uma ferida? Você já teve um machucado aberto? Um arranhão, pequeno que seja, e você entrou na água do mar com ele? Dói. Já passou vinagre numa ferida? Mas é cicatrizante, é antisséptico, é remédio. Então a barrela é feita de água, de vinagre e sal. Tem que enfrentar. E depois é feita com barro. Barro de outro lugar, barro de outro barro. É misturado a água, o vinagre e sal e é passada na ferida. A barrela é passada na rachadura. O barro na barrela, para mim, fala da necessidade que nós temos de outras pessoas entrarem na nossa vida. A palavra diz assim, para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Olha que coisa linda. Precisa haver confissão. Olha, Deus te perdoa, a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a nossa cura está na confissão para um próximo, alguém semelhante a nós, alguém que olha nos nossos olhos e diz, como o pastor João tantas vezes faz lá no CTM, né? Filho, filha, você está perdoado, fica livre do seu passado. Fica livre dessa ferida. Sai daqui sarado e dá aquele abraço de amor incondicional. A gente precisa desse toque do ser humano para dizer para nós, olha, você está livre, você está perdoado. Seja curado dessa ferida, dessa rachadura.
Às vezes você é um crente já de anos, já passou por muito do processo e aí rachou. Deixa entrar gente na sua vida com o amor de Deus, com a palavra, com o Espírito. Confrontar você vai arder, vai doer, mas vai trazer cura. Eu tenho sido curada desde que a pastora Zenete entrou na minha vida. Mas dói, viu? Arde, confronta, mas é a vida dela na minha vida que tem me curado. Quantas vezes nas amizades aqui que eu tenho, o Senhor tem me curado. E agora nesse novo tempo, sem pai, sem mãe, sem os meus amigos de uma vida toda, eu tive que me abrir para novas pessoas. Tive que me abrir. Eu que sempre tive dificuldade de relacionamento, de repente, muito nova, o ministério cresceu, fiquei nos holofotes. Eu aprendi a abrir minha casa. Tenho aprendido a delícia que é ter pessoas no meu dia a dia me curando. Me lembro o dia que a Bianca chegou lá, toda carioca, toda extrovertida, né, Bianca? Tem carioca aqui? Meu cunhado. Os cariocas me curam, gente, eles me curam. Eu sou uma mineirinha bem ressabiada e eles vão entrando na minha vida. Um dia, a Márcia, espero que ela esteja me assistindo pela internet, a Márcia, minha amada amiga. Primeiras semanas lá, acho que uns 10 dias lá, bate a Márcia na porta e eu estava, acho que no banheiro, e o Gustavo abriu a porta. Ela já entrou, sentou, pegou o Benjamin, o Gustavo ficou olhando para ela assim, quem é essa mulher? E eu lembrava da Márcia de muitos anos aqui em Belo Horizonte. E ela ficava sempre na minha cola, eu nunca dei trela para ela. Cheguei lá em Dallas, a Márcia estava ali para ser minha amiga. Ai. E pouco a pouco ela foi me conquistando. E eu fui aprendendo a precisar do outro. Nunca precisei. Nascida em Belo Horizonte, cheia de família, cheia de amigos, nunca precisei. Agora eu preciso. E o Felipe está lá, montando os móveis com o Gustavo. Precisa de montar alguma coisa, a gente pode chamar o Gustavo e o Felipe. Eles montaram tudo lá em casa. E a gente conta um com o outro. Ensina inglês, corrige os nossos sotaques. A gente aprende, a gente é curado. E hoje eu sou muito mais curada nos meus relacionamentos, porque pessoas entraram na minha vida. Ai, Deus. Ai. Se a rachadura não conserta com a barrela, sabe o que o oleiro faz? Quebra o vaso. Quebra aquele vaso, ele fica em caco. Ele precisa moer o barro de novo. Mas ele joga o barro fora? Ele coloca o barro de novo na água. E começa tudo de novo. Olha, John Bright escreveu sobre Jeremias. O barro pode frustrar a intenção do oleiro e fazê-lo mudar de ideia. Assim como a qualidade do barro determina o que o oleiro pode fazer com ele, também a qualidade de uma pessoa determina o que Deus pode fazer com ela. Se você passar pelo processo, respira aliviado. Não terminou ainda não. O vaso vai para o forno. O vaso vai para o forno. 1 Pedro 1, versos 6 e 7 diz que o valor da nossa fé será confirmado como ouro refinado pelo fogo. Nisso exultais, embora no presente
se necessário, sejais contristados por várias provações. O vaso vai ser provado pelo fogo. A gente fica cantando, né? Manda fogo, Senhor, manda fogo. O fogo na Bíblia é figura de provação. É figura de refinamento. Mas pode cantar porque é de Deus. O vaso passa pela prova final, a prova de fogo. Lembra do vaso da tia Helenita? Ainda estourou nesse momento do processo. E há um fogo no final, que a palavra diz que vai passar e vai provar todas as nossas obras. E desse fogo, quem não passar, quem não for aprovado, vai ser lançado fora. Depois de altas temperaturas, se não estourar, se passar pelo fogo, o vaso então vai ser pintado, vai ser envernizado, vai ser adornado. O vaso fica pronto, diga aleluia! O vaso fica pronto. Pronto para ser lindo, pronto para ser um reflexo do seu Criador, pronto para ser útil, pronto para cumprir os propósitos do oleiro. A Bíblia diz: Senhor, Tu és o oleiro e nós, barro em Tuas mãos, todos nós, obra das Tuas mãos. Você já entregou a sua vida a Cristo? A sua vida já está nas mãos do oleiro? Então deixe-o trabalhar. E você se tornará cada dia aquilo que Deus sonhou para você. Dá para cantar? Oi. Tem um irmão que está se manifestando aqui. Pode falar. Como barro nas mãos do oleiro, eu espero o teu agir. Me entrego ao teu desejo. Forma em mim o teu querer. O meu coração está contrito. O meu espírito quebrantado. Eu me rendo à tua vontade. Necessito entregar-me a Ti. Glória a Deus! Nós vamos terminar essa noite. Nós ainda temos alguns dias pela frente para meditar. Nós ainda vamos fazer esse congresso vigília. Um dia. Quem sabe no nosso templo novo, a gente vai ter uma acústica boa para isso. Nós vamos terminar essa noite, porque nós temos outros dias para mergulharmos na palavra de Deus sobre o oleiro e sobre o barro. E nós vamos terminar cantando uma nova canção. E eu espero que você seja edificado com ela. Pode ficar de pé no seu lugar, você aprende a cantar rapidinho com a gente. Quantos aqui são barro nas mãos do oleiro? Eu sou. Ele está trabalhando na sua vida? Amém. Aleluia. Aleluia. Estou aqui mais uma
preciso mentir. Diante de ti tudo em mim se revela. Vejo teu olhar me iluminar, afastando toda treva. Sinto teu soprar me refrigerar e me dar outra vez, mais uma vez, um novo fôlego de vida. Preciso de ti, dependo de ti. Só tua graça, Senhor, me sustenta. É melhor que a vida. Me rendo a ti. Trabalha em mim como um oleiro que não desiste do barro até ver o vaso terminado. Você pode erguer as suas mãos e dizer: estou aqui mais uma vez. Estou aqui mais uma vez pra pedir. Renova-me, Senhor. Não preciso mentir. Diante de ti tudo em mim se revela. Vejo teu olhar me iluminar, afastando toda treva. Sinto teu soprar me refrigerar e me dar outra vez, mais uma vez, um novo fôlego de vida. Preciso de ti, dependo de ti. Só tua graça, Senhor, me sustenta. É melhor que a vida. Me rendo a ti. Trabalha em mim, Senhor, como um oleiro que não desiste do barro até ver o vaso terminado. Aquele
as gerações. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Essa é antiga, hein? Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Quebra, quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra. Me rendo a ti. Eu me rendo pra pagar e me ensinar como alheio que não desiste do mal até ver. Eu me rendo a ti. Pra pagar e me como alheio que não desiste do mal até ver. Um vaso novo. Obrigada, Senhor, por esta primeira noite em que estamos sendo encharcados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Que o Senhor possa nos dar descanso e que amanhã seja um dia tão intenso do agir do Senhor em nossas vidas. Trabalha, Senhor, nós queremos, nós precisamos das Tuas poderosas mãos em nossas vidas. Ainda que nos doa, Senhor, mas é bom, é melhor estar nas Tuas mãos. Que nenhum de nós saia daqui como entrou. Que todos os que estarão assistindo pela televisão, Senhor, num DVD, como for, sejam também poderosamente trabalhados por Ti. Ah, Senhor, nós ansiamos pelo Teu agir em nós. Muito obrigado por esse início desse processo, desse congresso. Muito obrigado, Senhor. Que Deus abençoe você. Até amanhã. Aleluia. Pessoal, antes de nós nos retirarmos, temos alguns avisos, então se assente por um momento, por favor.